Fala rapaziada, ligada aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Tô por aqui logo nesse sábado pela manhã para te trazer muitas informações e olha, eu tenho dois convidados nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes, pedindo para você que ainda não é inscrito aqui no Vasco Connection, do nosso amigo, do nosso parceiro Eduardo Ferrari, você que ainda não é inscrito, me dá essa moral, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, vamos chegar a 140 mil inscritos, tá pouquinho, tá faltando pouco, então dê a sua contribuição, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Mais uma vez, sempre deixando claro aqui, nosso amigo Eduardo Ferrari já está em casa, com a família, já está restabelecido. A partir da semana que vem, ele vai voltar aqui a gravar os vídeos, fazer as lives aqui do jeito que vocês gostam aqui, da proposta, da filosofia do Vasco Connection, mas para manter o trabalho como está sendo feito aqui, estou gravando os vídeos, estou trazendo aqui informações para te deixar muito bem atualizado. E você pode contribuir com o canal Vasco Connection. A gente até criou aí um QR Code, está vendo na tela aí o QR Code para você poder ajudar financeiramente o canal Vasco Connection. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, para você ir ser direcionado ao Pix do Eduardo Ferrari. Mas se você não tem como fazer isso, porque está assistindo pelo celular, o Pix também está aqui na tela, aqui, ó. eduvasco199798@gmail.com. O canal ficou parado 3 meses, a monetização foi lá para baixo e é sim o trabalho que o Eduardo Ferrari tem para manter a família, para manter o trabalho que ele vem fazendo aqui e semana que vem ele vai estar. Se você puder contribuir com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo para você também ajudar o Vasco Connection, que sempre traz aqui informações importantes para a galera ligada aqui também no YouTube, falando de Vasco, Vasco Connection, também parceiro aqui também lá do canal Atenção Vascaínos, e a gente também está aqui. E por falar em Atenção Vascaínos, eu vou trazer ele mesmo, Flávio Dias, para falar um pouquinho sobre esse time do Vasco que joga amanhã contra o São Paulo, 20 horas e 30 minutos em São Januário. Flávio Dias vai trazer detalhes importantes, informações bacanas sobre o time do Vasco nessa preparação. Inclusive tem treino hoje pela manhã lá no CT Márcio Barbosa. Conta pra gente, Flávio. Fala, Emerson Rocha, galera ligada aqui no canal Vasco Connection. Estamos aqui para trazer as informações do Vasco, pedindo a você aquela ajuda, aquele compartilhamento, aquele like, para que o nosso parceiro Eduardo Ferrari possa voltar o quanto antes às atividades, problemas que ele resolve, problemas da vida, mas tudo entrando nos trilhos. Bom, Emerson, nosso papo aqui é o Vasco, para a gente poder trazer de maneira especial esse conteúdo para o canal Vasco Connection, pedindo mais uma vez aquele like. Vasco joga amanhã, 8h30 da noite, contra o São Paulo, jogo em São Januário, estádio completamente esgotado em termos de capacidade, cheio. A torcida do Vasco, que já compra inclusive para o jogo do Botafogo e deve esgotar rápido o seu setor, apesar do preço abusivo de R$ 200, e que já tem 15 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Juventude no outro domingo. É um torcedor hoje completamente apaixonado, um torcedor hoje completamente abraçando o time, e é assim que a gente espera o clima de amanhã. Um jogo duro, um jogo complicado, um jogo de 6 pontos. São Paulo está ali na cola do Vasco, um pontinho atrás, e vai ser um adversário bastante difícil. Tem um técnico que é muito bom, estrategista, Hernan Crespo, que já nos venceu numa Sul-Americana com o Defensa e Justiça, lembra? Em 2020, aquele jogo sem público, em que o Vasco tomou um gol absolutamente tolo. Então é um técnico que, para muitos do São Paulo, salvou o São Paulo de algo pior, porque o time realmente não é dos melhores. Muitos jogadores contratados, muitos desfalques. O Oscar, a grande estrela da companhia, mais machucado do que jogando. O Cedric, jogador de lateral direito português, também muito machucado. O próprio Rafael Tolói, também lesionado. Perdeu o Caleri, centroavante. O São Paulo tem bons jogadores, mas não está podendo contar com nenhum. O técnico Fernando Diniz sabe dessa dificuldade. Diniz, que comandou o Vasco já ali no início contra o São Paulo, naquela atuação fantástica antes da parada do Mundial. O Vasco atropelou o São Paulo no Morumbi por 3-1,
com ótima atuação do trio de ataque formado por Ryan, Verratti e Nuno Moreira, que fizeram os gols do Vasco naquela ocasião. Só que, para esse jogo de amanhã, provavelmente eles não jogarão juntos, porque Pablo Verratti deve voltar ao banco de reservas. Apesar dos 2 gols contra o Bragantino, Pablo Verratti é um jogador que já está sentindo que vai ser opção. Dependendo da circunstância do jogo, dependendo da partida, com certeza vai sempre entrar. Ryan, a joia do Vasco, jogador que vem fazendo muitos gols, tem 16 na temporada, 11 no Campeonato Brasileiro e 5 na Copa do Brasil. É um jogador que se espera muito. Um jogador que está em grande fase, inclusive amanhã, no estádio de São Januário, estará o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano. Vão observar o jogo, é claro, muito em cima do Paulo Henrique, lateral direito que deve ser convocado, mas também por conta de Ryan e, quem sabe, Felipe Coutinho e até mesmo do goleiro Léo Jardim. O Ryan está de volta, Andrés Gomes e Nuno serão os companheiros desse jovem jogador que, aliás, a gente trouxe essa informação e ratificamos aqui para aqueles que nos acompanham no Vasco Connection. Ryan, que está de contrato renovado automaticamente até 2028, jogador que deve ter a multa aumentada de 40 para 60 milhões de euros. A ideia é realmente manter o Ryan por mais um tempo, ainda mais o Vasco brigando pela Libertadores. Aliás, esse é um ponto importante nesse vídeo que a gente está fazendo aqui, Emerson e amigos do canal Vasco Connection. O G7 agora é uma realidade com Flamengo e Palmeiras jogando a decisão da Copa Libertadores da América. O Vasco está em 8º, precisa vencer, precisa se aproximar da dupla Fluminense e Botafogo, cada um com 47 pontos. O Fluminense tomou a 6ª colocação do Botafogo com resultado contra o Ceará no meio de semana, vitória com um erro de arbitragem crasso, e o Botafogo está em 7º lugar e vai ser o nosso adversário na próxima quarta-feira. O Botafogo que pega o Mirassol nesse final de semana em Mirassol. Resultado quase... dá pra gente antecipar aqui, porque o Mirassol tem ganho de todo mundo, tá brigando lá em cima na 4ª posição para chegar à 3ª e vai disputar a Libertadores, quase 100% de possibilidades. Então o Botafogo tem um adversário difícil e se perder e o Vasco vencer, fica 2 pontos da equipe alvinegra. E na quarta-feira que vem, jogo que acontece às 7h30 da noite, no estádio Newton Santos, o Vasco vai pegar o confronto direto contra o Botafogo e aí, amigo, aí pode passar. Lembrando que o Fluminense também tem uma sequência complicadíssima, porque o Fluminense, depois de pegar o Ceará amanhã, jogando no Ceará de volta, jogou no meio de semana um jogo atrasado da 12ª rodada, tem numa sequência apenas Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Então são adversários dificílimos. O Fluminense vai ter que jogar muita bola e o Vasco pode se aproveitar. Lembrando que o Vasco pega o Botafogo e depois pega o Juventude no Rio, podendo somar aí 9 pontos. Mas precisa primeiro somar os 3 pontos para esse jogo de amanhã contra o São Paulo. O técnico Fernando Diniz que deve levar a campo Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Piton. O meio de campo, a priori, o mesmo de Bragança Paulista, com Barros e Tietê como volante. O Moura fica na suplência como opção e Felipe Coutinho na frente, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. O São Paulo que deve vir no esquema com 3 volantes, ainda tem uma dúvida, mas pode vir formando, se a minha memória não falhar, com Rafael, os 3 zagueiros Sabino, Alan Franco e o zagueiro Arboleda, os 2 laterais, o Enzo e o Mailton, que joga no lugar do Mike, que está suspenso, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, na frente, Lucas Moura e Tapia, o centroavante chileno. É esse o time do São Paulo que vai nos enfrentar. Vai apitar o jogo amanhã, às 8h30, em São Januário, o goiano Wilton Pereira Sampaio. Sempre ele, o Wilton Pereira Sampaio, que apitou já 4 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, o último contra o Fortaleza, expulsando o volante Hugo Moura, vai estar em São Januário para comandar essa partida. Expectativa, como eu disse, de grande público, de grande festa. O Vasco vai jogar sabendo de todos os resultados, isso é muito importante, vai fechar a rodada de número 31 para buscar realmente estar mais próximo e estar no bolo. Mas o G7 passa a ser uma possibilidade, além, é claro, do Vasco buscando a Copa do Brasil, sendo campeão da Copa do Brasil, já está garantido. E se por um acaso for a final com o Cruzeiro e não vencer, também garantiria, porque praticamente estaria num bolo de G8, porque o Cruzeiro é 3º colocado e vai entrar como campeão da Copa do Brasil se o ganhar, e aí abre mais uma vaga. Então, essa é a situação do momento. O Vasco trabalha para
conseguir no G7, G6, chegando ali em torno de 55 a 60 pontos, se classificar para a Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Mas é claro que o foco é muito grande pela volta de um título que não acontece há 9 anos no Carioca, há 14 na Copa do Brasil e há 25 anos no Campeonato Brasileiro. Valeu, Emerson. Grande abraço, abraço, Edu. Pronto, restabelecimento. Um prazer estar aqui ajudando vocês nessa empreitada aqui no canal Vasco Connection. A gente pede para dar aquele like, dar aquela curtida, dar aquela compartilhada. Grande abraço. Tchau, Emerson. Valeu, Flávio Dias, obrigado pelas suas informações. Tá aí as informações sobre o time do Vasco que encara o São Paulo. E olha, por falar nisso, um personagem importante nesse confronto, né? O técnico Fernando Diniz. No primeiro turno, o Vasco venceu o São Paulo no Morumbi por 3-1. E naquela ocasião, o Fernando Diniz derrubou o técnico então do São Paulo, o Zubeldia, que hoje trabalha no Fluminense. Foi uma vitória importante, 3-1, marcando também uma situação que o Vasco começou a dar o prosseguimento na melhora de resultados e também de performance no Campeonato Brasileiro. E aí, muito se pergunta por que o Fernando Diniz escolheu vir treinar no Vasco, mesmo depois de tudo que vinha acontecendo no clube. Ele que foi técnico do Fluminense, campeão da Libertadores, foi técnico da Seleção Brasileira. Por que ele escolheu o Vasco? Vou trazer aqui o técnico Fernando Diniz falando sobre isso na entrevista que ele deu ao Baixinho Romário lá na Romário TV. Vamos ouvir. Eu tenho uma ligação com o Vasco difícil de explicar. Eu adoro a torcida, eu acho que é um negócio que eu queria demais. Desde a época que você jogava no Vasco, e era o Juninho Pernambucano, e Felipe, essa galera, Pedrinho. Quando vinha jogar em São Januário, eu achava aquilo incrível, o jeito que a torcida... Eu me sentia motivado de me jogar em São Januário por causa da torcida do Vasco. Então era uma coisa que eu tinha muita vontade de um dia presenciar. Eu vim para cá em 2021, na Série B, as pessoas não queriam que eu viesse, as pessoas que estavam do meu lado, mas era um chamado para vir e eu vim. Fiquei 2 meses e sabia que ia voltar uma hora. E agora, eu tinha essa vontade de voltar e, obviamente, a presença do Pedrinho, ela foi fundamental para a minha volta. Eu estava em casa e eu fiz de tudo para vir, para voltar. Era um desejo muito grande, voltar e ajudar. No fundo, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar o Vasco. Nesse momento que precisa de ajuda, um momento sofrido já de alguns anos, e eu queria estar presente no Vasco nesse momento. E aqui encontrei um monte de gente, assim, que o Felipe, que é um grande parceiro, o Clauber, o departamento médico. E uma coisa diferente que tem no Vasco, existe um staff muito harmônico. As pessoas gostam de trabalhar no Vasco. Não é uma instituição hoje aqui, principalmente no CT eu falo, que tem movida por vaidade, por egos inflados. Muito pelo contrário, é uma parada meio que solidária, que tem muito a ver com a história do clube. Esse, o técnico Fernando Diniz, olha, ele agradece demais a direção do Vasco, a todo o apoio que vem recebendo e também dos torcedores do Vasco também, que vem apoiando muito o trabalho de Fernando Diniz à frente desse Vasco, que encara, como eu disse, amanhã o São Paulo, 20h30 da noite, em São Januário, que estará lotado. E olha, daqui a pouco, à tarde, às 3 da tarde, o time Sub-20 do Vasco faz o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Vasco, atual campeão da Taça Guanabara, vai enfrentar o Fluminense em 2 partidas. O primeiro jogo é hoje e o segundo jogo será no próximo fim de semana, lá no Nivaldo Pereira, para quem vai chegar à decisão do Campeonato Carioca. Mas a notícia, não quero falar sobre o jogo em si, a notícia é muito triste. Lamentável por poder trazer aqui essa notícia para vocês. Não é uma notícia que eu queria dar, mas enfim, é a informação. O volante Elder, volante pernambucano, volante titular absoluto do time sub-20, no meio de semana contra o América Mineiro, saiu contundido da partida. E aí todos os testes foram feitos e foi diagnosticado mesmo a lesão que todo jogador não gosta nem de passar na cabeça. Teve a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Elder deve passar por cirurgia e ficará entre 9 a 12 meses fora dos gramados. Muita força para o Elder, que é um volante espetacular, volante de grande potencial, que poderia já começar a ter oportunidade no time profissional do Vasco, mas infelizmente vai ter que passar por esse processo, como passou o Paulinho de Paula, como passou o Jair, enfim, uma pena, como passou o David, também atacante. Tomara que ano que vem ele volte a jogar bola,
volte a fazer o que gosta e quem sabe ajudar o Vasco ainda no profissional. Boa sorte e muita força para o Elder, que é um volante de muita qualidade do time sub-20 do Vasco. Mas fechar aqui esse Vasco Connection pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. É muito importante a sua participação aqui também no canal Vasco Connect. Mais uma vez, o QR Code está aí na tela para você poder ajudar o canal Vasco Connect. Se você não pode acessar o Pix do Eduardo Ferrari através desse QR Code, também está escrito aqui na tela aqui, ó, Edu Vasco 199798@gmail.com. Como eu disse, o canal ficou 3 meses parado, a monetização caiu bastante. É o instrumento de trabalho do Eduardo Ferrari, é onde ele pode manter aqui a sua família, o seu filho, todo mundo que depende dele também financeiramente. E por conta disso a gente vem pedindo muito para a galera que está assistindo aqui nossos vídeos, no nosso canal Vasco Connection, pedindo para você também ajudar a fazer uma contribuição. Pode ser qualquer valor, independente se você pode muito, pode pouco, o que você puder vai ser muito bem-vindo, vai ser muito importante. Tem centavos, tem R$1, tem 2, tem 5, tem 10, tem 100, tem 1000, que você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo através desse QR Code, ou então tá aqui, ó, o endereço aqui do Pix do Eduardo, que é o e-mail eduvasco199798@gmail.com. Você vai ajudar bastante nosso amigo Eduardo Ferrari, que na próxima semana, sem dúvida nenhuma, vai estar aqui gravando vídeos, trazendo aqui as informações no canal Vasco Connect. Eu tenho certeza que você gosta bastante. Então se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar outros vascaínos. Valeu, rapaziada, tamo junto, valeu, fui!